Bom dia, pessoal. A gente vai dar seguimento às nossas aulas. E agora vamos para a aula 5, incorporando eventos complexos e compartilhados. Nosso objetivo aqui é entender casos que incorporam tanto eventos complexos quanto eventos compartilhados. Para isso, nós vamos estudar o caso da ocorrência de pandeirinhas e lagartas. As pandeirinhas são essas plantas que elas desenvolveram algumas toxinas contra insetos. Então, alguns insetos não são capazes de digerir essas plantas, de consumir elas. Enquanto outros, como as borboletas monarcas e as lagartas, propriamente dito, elas evoluíram para ser capazes de comer e acumular essas toxinas em seus corpos, e elas usam isso como mecanismo de defesa. Como a gente sabe, as monarcas elas são tóxicas. Aqui a gente vai estudar a ocorrência dessas pandeirinhas e dessas lagartas, que elas não conseguem digerir essas plantas, aquelas lagartas que não conseguem digerir as toxinas presentes nas pandeirinhas. Imagine que a gente está em um conjunto de afloramentos rochosos, no qual nós podemos encontrar populações de pandeirinhas e também populações de lagartas herbívoras. E estão presentes dois tipos de populações de pandeirinhas: aquelas que desenvolveram substâncias químicas secundárias e as tornaram resistentes aos herbívoros, às lagartas, e aquelas que não desenvolveram essa substância. Suponha que você faz um censo de um número de populações de pandeirinhas e determine que a probabilidade de populações de pandeirinhas resistentes, probabilidade PR, né, é igual a 0,20. Em outras palavras, 20% das populações de pandeirinhas são resistentes às lagartas. Os 80% restantes das populações de pandeirinhas, eles representam o complemento desse conjunto, probabilidade de pandeirinhas resistentes. O complemento ele vai incluir todos os outros elementos do conjunto e podemos escrever resumindo como a probabilidade de pandeirinhas não resistentes, não R, que seria P, não R, igual a 1 menos probabilidade de pandeirinhas resistentes, que daria igual a 0,80, né? Porque é 100 menos 0,20. No caso, seria 1. 100 é 1. 1 menos 0,20, probabilidade de resistência, de pandeirinhas resistentes, que daria 0,80. Da mesma maneira, a gente pode supor que a probabilidade que a lagarta ocorra seja de 0,70. P, L é de 0,70. Da mesma maneira, a probabilidade de não encontrarmos lagartas seria 0,30, que é 1 menos 0,70. Então, a probabilidade de não encontrarmos lagartas é de 0,30. Aqui vamos verificar algumas regras ecológicas da ocorrência de pandeirinhas e lagartas. As regras lógicas que determinam essa interação são que todas as pandeirinhas e todas as lagartas, elas podem se dispersar e alcançar todos os afloramentos rochosos. Então, elas podem alcançar qualquer afloramento rochoso. E as pandeirinhas e as lagartas, elas colonizam inicialmente uma dos afloramentos, independente uma da outra. Ou seja, não estão relacionadas uma com a outra. Na colonização, no caso. E as populações de pandeirinhas, elas sempre podem persistir. Percebe que as pandeirinhas sempre podem persistir quando a lagarta está ausente. Quando a lagarta está ausente, elas sempre podem persistir. Mas quando a lagarta está presente, apenas as populações de pandeirinhas resistentes, elas podem persistir. No caso, seria esse aqui. Lagartas presentes, sim, as pandeirinhas resistentes poderiam persistir. Que no caso seria aqui, as populações resistentes com lagarta, né? Elas poderiam persistir se elas fossem resistentes. Agora nós vamos considerar a teoria de probabilidade para determinar a chance de encontrar tanto as populações de pandeirinhas, as populações de lagartas ou ambos nessas manchas de afloramentos rochosos. Primeiro, a gente vai considerar os eventos compartilhados. As diferentes combinações de populações de pandeirinhas resistentes e não resistentes ocorrendo com e sem lagartas. Lembra que os eventos compartilhados
a gente descobre através da multiplicação. Então, as diferentes combinações desses eventos simples, as populações suscetíveis, não suscetíveis, lagartas e não lagartas, esses eventos simples, ocorrentes simultaneamente, eles vão formar 4 eventos compartilhados, que seriam esses 4 eventos aqui. E as suas probabilidades elas vão ser determinadas pelas multiplicações dessas probabilidades individuais, probabilidades simples. Lembrando que a soma desses 4 eventos compartilhados vai resultar em um, que forma um conjunto próprio. A partir daí, a gente pode determinar outros tipos de eventos complexos. Por exemplo, qual seria a probabilidade que as populações de paneirinha sejam resistentes? Isso aqui pode ser estimado somando, lembrando que os eventos complexos são determinados através da soma. Então, a gente pode estimar isso como a probabilidade de encontrar populações resistentes com lagartas, mais as populações resistentes sem lagarta. Então, seria 0,06 mais 0,14, que vai dar igual à resistência dessas populações, que é 0,20. A independência desses dois eventos, eles garantem que nós podemos recuperar os valores originais dessa forma, os valores simples, as probabilidades simples, a gente pode recuperar elas. A gente também pode se perguntar, também podemos determinar a probabilidade das paneirinhas desaparecerem se a população suscetível for colonizada por lagartas. E isso deve acontecer com a probabilidade de 0,56% de chance, né? E de forma equivalente, a gente pode determinar a probabilidade de persistência das paneirinhas. Então, ela pode ser calculada somando os restantes das probabilidades, né? População suscetível sem lagarta, população resistente sem lagarta e a população resistente com lagarta, que no caso, cada uma dessas a soma inteira desses eventos daria 0,44. E teria 44% das manchas amostradas teria a chance de ter, então, a persistência das paneirinhas. Novamente, nós enfatizamos que esses cálculos eles estão corretos apenas se os eventos de colonização inicial forem independentes um do outro. Aqui, nós podemos usar esse exemplo da paneirinha, para explicar a distinção muito importante entre a probabilidade de A, dada a probabilidade de B, e a probabilidade de B, dada a probabilidade de A. Primeiro, vamos considerar a probabilidade condicional de que as lagartas sejam encontradas, dada a população, dada a resistência da população de paneirinhas. Para estimar essa probabilidade, nós precisaríamos examinar uma amostra aleatória de populações de paneirinhas resistentes e determinar a frequência com que essas populações hospedassem lagartas. Agora, observe que considere que a gente esteja tentando achar a probabilidade condicional de que a população de paneirinhas seja resistente, dada que está sendo comida por lagartas. Nesse caso, para estimar essa probabilidade condicional, nós precisaríamos examinar uma amostra aleatória de lagartas e determinar a frequência com que elas estavam realmente se alimentando de populações de paneirinhas resistentes. Então, perceba que essas são duas quantidades bastante diferentes e suas probabilidades elas são determinadas por fatores diferentes. Uma pela ocorrência de lagartas e outra pela resistência das paneirinhas, das populações de paneirinhas. Então, a probabilidade de ocorrência de lagartas, dadas as resistências de paneirinhas, como eu já falei, entre outras coisas, ela vai depender de até que ponto a resistência à herbivoria é direta ou indiretamente responsável pela ocorrência das lagartas. Por outro lado, a
probabilidade de populações de paneirinhas resistentes, ela vai depender de quê? Da presença de lagartas. Em parte da incidência de lagartas que vai estar nessas manchas, versus outras situações que também poderiam levar à presença de lagarta. Por exemplo, se essas lagartas estavam se alimentando de outras espécies de plantas, ou se as lagartas se alimentavam de plantas suscetíveis que ainda não estavam mortas, e assim por diante. Então, por fim, você deve perceber que o quê? Que as probabilidades condicionais, elas também vão ser distintas das probabilidades simples, que são as probabilidades de eu encontrar a lagarta, que um indivíduo aleatório seja uma lagarta, e que a probabilidade de resistência também, né? De que, dado uma planta de planeirinha, dada uma população de planeirinha, escolhida ao caso de que elas sejam resistentes às lagartas. Agora a gente vai ver a diferença entre os paradigmas frequentistas e paradigma bayesiano. Até agora nós discutimos mais o paradigma frequentista, que é usado com base, são estimadas essas probabilidades do paradigma frequentista, são estimadas como frequências relativas dos resultados, com base em um conjunto infinitamente grande de observações ou testes, ou tentativas. Cada vez que o cientista deseja estimar a probabilidade de um fenômeno e eles começam a assumir nenhum conhecimento prévio da probabilidade de um evento, eles reavaliam a probabilidade com base em um grande número de observações e testes. Então, aqui, eles assumem que não tem nenhum conhecimento prévio da probabilidade desses eventos, o que é diferente da probabilidade bayesiana, que eles assumem que tem algum conhecimento já. Então, em contraste, ele é baseado em uma fórmula da probabilidade condicional desenvolvida por Thomas Bayes, por isso que o nome se chama paradigma bayesiano. E ele se baseia na ideia de que os investigadores, os cientistas, eles já podem ter uma crença na probabilidade do evento, antes que os testes, as observações, sejam conduzidas. E essas probabilidades a priori, elas podem ser baseadas na experiência prévia do cientista por si só, poderia ser uma estimativa frequentista de estudos anteriores, poderia ser uma intuição ou predições de modelos matemáticos, ou não matemáticos. Isso não é o caso, não vem ao caso. Essas probabilidades a priori, elas são então modificadas pelos dados dos testes atuais para produzir a posteriori, a probabilidade a posteriori. No entanto, mesmo essas probabilidades bayesianas, elas são estimadas, são quantificadas a partir de probabilidades a priori que devem vir, fundamentalmente, das observações e dos testes, dos experimentos, né? Aqui está a fórmula de Bayes, de teorema de Bayes, que seria esta fórmula, que provém da equação de probabilidade condicional. Então, veja só, a fórmula de Bayes, para calcular a probabilidade condicional, agora é conhecido como teorema de Bayes, ele é obtido pela substituição simples da equação da probabilidade condicional, que é essa equação aqui. O numerador desta equação, ele pode ser reescrito como a probabilidade de B dada a probabilidade de A vezes a probabilidade de A, graças a partir da substituição que seguindo... Oi, o bichinho está viajando sozinho. Seguindo a equação geral para calcular a probabilidade de uma intersecção, que seria essa daqui. Já o axioma, o denominador, ele é feito a partir do axioma 1 de probabilidade. A probabilidade de B, né, é a partir do axioma 1 de probabilidade, ele é transformado, então, no denominador do teorema de Bayes. Por exemplo, a probabilidade de B pode ser transformada na probabilidade de B, na probabilidade da intersecção de B e A, mais a probabilidade da intersecção de B e complemento de A. Seguindo a fórmula da probabilidade de intersecção, a gente pode transformar isto daqui e gerar o denominador da fórmula de Bayes. Veja que tem isso aqui é a mesma coisa
que é a probabilidade de B. E também esta parte e esta parte é a mesma coisa que esta parte aqui, ó. Probabilidade de B. A probabilidade da intersecção de B e A é a mesma coisa que a probabilidade da intersecção de B, não, da probabilidade de B, da probabilidade de A, vezes a probabilidade de A, que é este aqui. Mais, que é a mesma coisa que a probabilidade de B, da intersecção de B e o complemento de A, pode ser reescrito também usando isso aqui, que seria a probabilidade de B, dado o complemento de A, vezes a probabilidade do complemento de A. Então, substituindo toda essa equação, geramos a fórmula de Bayes. Perceba que, embora o teorema de Bayes seja simplesmente uma expansão da probabilidade condicional, ele tem uma ideia muito poderosa que é a probabilidade de um evento ou resultado A, ele pode ser obtido, uma probabilidade do evento ou resultado da probabilidade condicional de A, pode ser obtido se conhecemos a probabilidade de B e o complemento de A. Vamos dar seguimento a isso nas próximas aulas. Por enquanto, é só isso. Muito obrigada e até mais!